das tuas mãos. Vamos ler todo mundo junto para ficar um negócio bonito? Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós, o barro, mas agora, o Senhor é o nosso Pai, e nós somos o seu, e Ele é o nosso oleiro, e nós somos a obra das suas mãos. Aumenta um pouquinho o fundo aqui no retorno, por favor, da glória. Quando a gente vai lá para Gênesis, o Senhor, Deus, Ele vai fazer tudo através do seu falar. Ele vai pedir para que o mundo se forme, para que a luz apareça, para que os animais apareçam, para que as águas, a terra, tudo que há no mundo, Deus fez através do seu falar. Mas quando a gente chega na parte do homem, a criação é diferente, porque Deus não vai dizer, e surja o homem, não, Ele vai usar suas próprias mãos para fazer o homem do pó da terra. É Deus dizendo nesse versículo para o homem: por mais que Deus tenha criado o mundo, por mais que Ele tenha criado a natureza, os animais, a obra que Deus mais se agradou foi a do homem e a da mulher. A glória. É Deus explicando para nós que o amor dele é tão grande pela gente, que Ele poderia formar o ser humano através do falar, mas não, Ele foi lá, pegou as suas próprias mãos, colocou a mão no arado para fazer a gente. É por isso que o ser humano é a obra perfeita de Deus. É por isso que o ser humano é a criação que Deus mais ama, porque desde o dia de formar o primeiro homem e da primeira mulher, o Senhor Deus fez com amor. É por isso que o salmista vai dizer, deixa o versículo aqui, deixa aqui no telão. É por isso que o salmista vai dizer: Ele é o nosso Pai, a gente é o barro, Ele é o oleiro e a gente é a sua obra. Tem tanta gente que acha assim: ah, rapaz, eu não presto para nada. Quem disse isso? Tu presta sim, tu é o barro do Senhor, tu é o barro de Deus. E nessa noite Ele quer te usar, nessa noite Ele quer te refazer, nessa noite Ele quer te levantar. Tem tanta gente, irmão, que esquece que quem está no controle da vida dele, que quem está no controle da vida dela não é homem, não é prefeito, não é juiz, não é advogado, não é vereador, é o próprio Deus, é o próprio Jesus que está no controle da sua vida. Mas o problema da gente é que a gente sempre vai se humilhar aos pés de homens carnais. E Deus nessa noite está dizendo para nós: não é para se humilhar diante do homem, é para se humilhar diante de mim, diante da minha presença, porque eu posso resolver a tua situação. Porque tem gente que está precisando de alguma coisa, está precisando de um encaminhamento, ou para ir no médico, ou qualquer coisa, aí vai se humilhar homem. Por que que tu não apresenta a Deus as tuas orações? Ou será que você não acredita que Deus pode fazer na tua vida? Quem crê que Deus pode fazer na vida de vocês? Quem crê que Deus pode fazer? Então, conta com o irmão assim, pega do lado assim. Hoje eu estou cheio da presença de Deus. Pega no irmão do seu lado, faça assim, balança ele mesmo, diz assim: pare de se humilhar. Não, faça aí, vai, eu vou descer. Pega na mão dele assim, sacode ele, sacode ela, diga assim: pare de se humilhar, homens. Pare de se humilhar, homens. Se humilha a Jesus, porque Ele é o Deus do impossível. E se Ele liberar uma palavra, eita meu Deus, quem está crendo nisso aqui? Se Ele liberar uma palavra, tudo de ruim vai sair. Se Jesus liberar uma palavra, um milagre vai acontecer. Não é vereador, não é prefeito, não é homem nenhum, é
é o Senhor dos exércitos que tem o poder de fazer. Da glória. Uma vez já disse já. Tem uma irmã que estava preocupada porque estava com uma doença terrível. Tinha uma irmã que estava preocupada com uma doença terrível e tinha ido no macumbeiro, não deu jeito. Foi até a padre, a santo, foi até a pastor, foi em todos os cantos e ninguém poderia resolver a situação dela. Porque as pessoas no momento difíceis nunca vão atrás de Deus, sempre vai atrás de macumbeiro, sempre vai atrás de padre santo. Não é desse jeito. Quando está com uma doença ou qualquer outra coisa, eu vou no rezador. Rapaz, rezador não pode resolver nada, macumbeiro não pode resolver nada, santo não pode resolver nada. Quem pode resolver é o Senhor Jesus. Só Ele pode resolver. O próprio Deus é um Deus que muda situações. Deus, Ele é tão grande que se essa parede não tem porta, Ele vai lá, Ele abre uma porta, Ele coloca uma porta, Ele vai lá. Se tem uma porta também, se Ele quiser fechar, Ele fecha. E a porta que Ele abre, homem nenhum pode fechar. E a porta que Ele fecha, homem nenhum pode abrir. Eu me lembro muito bem, irmão Alexandre, é de José. José era um homem que Deus dava muito sonho a ele. Quando ele começou a falar do seu sonho, os seus irmãos olharam para ele e falaram assim: ah, rapaz, tá sonhando demais. Tá sonhando demais. Porque não é desse jeito? Já prestou atenção na Bíblia que quem vai se levantar contra tu nunca é um de fora, sempre é um de dentro? Quem se levantou contra Abel? Caim, seu irmão. Quem se levantou contra Davi? Seus irmãos. Quem se levantou contra José? Seus irmãos. Quem se levantou contra Jesus? Gente que Jesus tinha ajudado, gente que Jesus tinha curado, gente que Jesus tinha dado comida. Naquele dia lá, solta Jesus ou solta Barrabás? O povo diz: solta Barrabás e crucifica Jesus. Aí eu imagino: mas rapaz, mas Jesus não te curou, Jesus não fez algo por tu, por que que tu está dizendo mata Jesus e solta Barrabás? Tem muita gente ingrata, tem muita gente ingrata, e a verdade é que os ingratos surgem do meio da nossa casa. Toca a irmã do seu lado e diga assim: se está muito forte, vai ficar mais ainda. Então sempre é alguém de casa que se levanta, sempre é alguém de perto, alguém que a gente conhece, nunca é alguém de fora. Então os irmãos de José se levantam contra José, vende José. José vai parar no Egito. Mas aí o mesmo Deus que dava o sonho a José é um Deus poderoso. Aí você até pergunta: mas Vinícius, por que Deus permitiu José parar no fundo do poço? Por que Deus permitiu José ser levado como escravo? É porque às vezes Deus permite os vendavais, às vezes Deus permite as lutas, às vezes Deus permite as tempestades para mostrar a você que é Ele que manda na tua vida, para mostrar a você que Ele tem o poder de mudar a história. O mesmo rapaz que foi levado como escravo é o mesmo que é levantado como governador do Egito. Tem muita gente que diz assim: que negócio é esse? É o poder de Deus. Quem pode explicar? Ele mesmo diz: eu uso as coisas loucas para confundir as sábias. Tem muita gente que está achando que Deus não vai fazer na tua vida. Deus vai fazer sim. Imagino eu os irmãos de José quando descobrem que José era governador do Egito, fala assim: rapaz, não é possível. Comia com a gente, dormia no mesmo quarto que a gente, trabalhava com a gente.
A gente colocou ele no fundo do poço, vendemos como escravo. O caba chegou como ninguém no Egito e agora está como governador. Deus às vezes permite a humilhação, porque quanto maior for a humilhação, maior será a exaltação que Deus vai fazer. Quanto maior a humilhação, maior será a obra que Deus vai fazer na tua vida. Eu vim pregar a Bíblia, então eu vou falar a Bíblia. Quanto mais humilhação Jesus passou, maior foi a coroa de glória que Deus colocou na cabeça do cordeiro. Quanto maior a humilhação de Davi, foi a maior vitória e exaltação que Deus fez. Porque não é o homem que exalta, é o próprio Deus que exalta. É Deus que levanta, é Deus que faz, é Deus que libera a palavra, e é Deus que está dizendo ao teu coração, é Ele que vai agir na tua vida. Porque está escrito, operando Deus, quem o impedirá? Então quando o leão se levantar para fazer na tua vida, quem é que vai impedir os propósitos de Deus? Eita Jesus. Catuca o irmão do seu lado. Hoje eu estou chato. Catuca o irmão do seu lado, diga assim: o que Deus vai fazer, tu nem imagina. Quem crê de fé aqui? Quem crê nessa palavra? Eita glória. Até eu vou receber. O que Deus vai fazer, nem tu vai entender. Aí você pergunta, mas Vinícius, por quê? Porque Ele é o teu Pai. Pai não deixa filho na mão. Pai não deixa filho perecer. Pai cuida, Pai zela, Pai ama. É por isso que tem vários versículos na Bíblia. É por isso que o salmista vai dizer: o Senhor é o nosso Pai. Porque mais que o irmão deixe, por mais que a mãe deixe, por mais que o pai da terra deixe, por mais que os amigos deixem, por mais que tu fique sozinho, Jesus não abandona ninguém. Glória. Quem se lembra de Zaqueu? Todo mundo deixou Zaqueu, ninguém queria saber de Zaqueu, mas Jesus queria saber dele. Esse amor de Deus é tão grande que ele alcança até o dos piores pecadores. Paulo vai dizer, eu sou o pior dos pecadores, mas o amor dele me alcançou. Diga para o irmão Salatim, você tem o amor de Deus. Dentro do teu interior, irmão, tem um amor, o amor do Pai. Um Pai que tem zelo, um Pai que quer ver você bem. É por isso que as coisas acontecem mesmo. Porque Deus, Ele vai deixar às vezes algumas coisas acontecer, porque é para você aprender alguma lição. Tem até um ditado que fala assim: se não é para matar, é para fortalecer. Se não vem para matar, vem para fortalecer. Mas a gente, como eu falei no início, a gente tem esse problema. Quando a tribulação chega, quando o momento ruim chega, o que a gente faz? Não vou mais para a igreja. É ou não é desse jeito? Quando o negócio se estreita, não vou para a igreja. E Deus tem culpa agora? Eu vou descontar em Deus? Não. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem exemplar. Satanás falou: se tu tirar toda a mordomia dele, oxe, ele vai negar tu na tua face. E Deus diz: aí então vá, faça, coloque Jó à prova. Então Satanás tira tudo de Jó. É porque quando a gente fala essa palavra, a gente não se coloca nela. Então vamos se colocar nela agora. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Imagina aí o teu filho morrendo. Quem tem casa? Casa própria. Quem tem casa própria aqui?
Imagina aí, nesse dia alguém vai lá e toma a tua casa. Já imaginou? Irmão Alexandre, Deus chega e pega seu carro, tiram o seu carro, tiram a sua moto, tiram a sua esposa, seu filho, tira tudo. Como é que a pessoa vai ficar? Se uma pessoa chega e fala uma palavra ruim para nós, a gente já vai para o quarto chorar. Imagina perder tudo de importante. Foi o que aconteceu com Jó. Mas tem gente que qualquer coisinha não vou para o culto, qualquer coisinha não vou para a igreja. Para de descontar em Deus os teus problemas. Para de colocar em Deus aquilo que é para tu resolver. Não se ganha batalha deixando de vir para a igreja. É o contrário, quando a batalha chega, tu tem que ficar mais crente. Aí Satanás vai lá e tira tudo. Aí ele falou: é agora que Jó vai blasfemar, é agora que eu vou mostrar para Deus que Deus estava errado. Aí Jó vai dizer: Senhor, pode me tirar casa, pode me tirar filho, pode me tirar família, pode tirar o meu dinheiro, mas não tira a tua presença da minha vida, porque a tua presença é o bem mais valioso que eu tenho. A tua presença é o bem mais valioso que eu tenho. É por isso que Jesus diz: ajuntai tesouro no céu, porque a traça não acaba, porque o ladrão não pode roubar a presença de Deus. Ninguém pode roubar de você. Tem um homem na Bíblia chamado Obed-Edom. Quando a arca da aliança, que representa a presença de Deus, quando a arca da aliança ficou na casa dele, esse homem começou a prosperar, tudo começou a dar certo na vida desse homem. Aí o rei chegou para tirar a arca, e o Obed-Edom falou: meu rei, faça isso não. Por quê? Porque quando a arca entrou na minha casa, tudo começou a melhorar, tudo começou a ficar bom. Sabe o que é isso? Se Deus estiver na tua casa, olha para o irmão, ela diga assim: se Deus estiver, sacode ele para ele não dormir. Diga assim: se Deus estiver na tua casa, a glória. Quem tem Jesus aqui na casa? Quem tem Jesus aqui na casa? Tem um homem na Bíblia que ele foi muito esperto. Ele chegou até Jesus e falou: Senhor, vai até a minha casa e põe a mão sobre a minha filha. Às vezes a gente tem que ser igual o Jairo. Nós temos que convidar Jesus para se fazer presente na nossa casa. Porque a gente chama todo mundo. Todo mundo entra na tua casa, mas menos Jesus. E quando Jesus entrar na casa, a gente tem que tratar ele como convidado especial. Temos que tratar ele como convidado especial. Aí você me pergunta: mas como é que eu vou tratar Jesus como convidado especial? É fácil. É você falar: Jesus, entra na minha casa. Jesus, entra no meu quarto, entra na sala, entra na cozinha, vai no banheiro, vai no quintal, vai em todos os lados, porque aonde os teus pés pisar na minha casa será abençoado. Tem muitos problemas que poderia ser resolvido na tua vida se tu deixasse Jesus entrar. É porque quando Jesus entra na nossa vida, acontece um negócio meio estranho, né? Quando Jesus entra, fulano para de ir na nossa casa, ciclano se afasta, algumas coisas se quebram. Aí você fala: rapaz, eu chamei Jesus, era para melhorar, parece que está piorando. Nananina, não. É que quando Jesus entra na nossa casa, ele vai fazer uma limpeza e vai tirar tudo do rio, seja pessoa, seja objeto, seja o que for, porque primeiro a gente limpa e depois Jesus vem fazer a obra dele na nossa vida. Tem
coisas que a gente não entende mesmo não. Tem coisas que a gente não faz ideia. Mas papai lá em cima sabe o que ele está fazendo. Então deixa ele agir. Deixa ele fazer. Porque às vezes a gente vai orar, missionário, a gente quer colocar, a gente quer ensinar Deus a fazer. Rapaz, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Fica de pé aí, dá uma salva de palmas para esse Senhor Jesus. Pode apagar aqui as luzes, vamos orar.